Como que você seguiu o caminho do jornalismo? Desde criança você tinha Cara, isso? não tinha, cara. É engraçado, né? O jornalismo não foi uma coisa presente na minha vida, né? Teve um dia que teve um estalo e eu tava meio largado na vida, já não estudava mais. Eu terminei o colégio e não fui pra faculdade direto, né? Entrei tarde na faculdade. E um dia eu falei, pera, vou fazer alguma coisa da vida. Era no final de tarde, eu saí do trabalho, tinha uma loja de ferramenta. Que era do meu pai, eu herdei e tomava conta dessa loja. E eu estava olhando o jornal aquele dia, eu vi que era o último dia de inscrição no vestibular da Unimep. Isso era no final de 92, né? E era concorrido, hein? Era, a Unimep sim. Mas eu estava despreparado, eu já tinha feito cursinho, mas eu não prestei o vestibular. Eu já tinha 22 anos, né? Por aí, 22 anos. Acho que era começo de 93. Não me lembro quando era o vestibular na época. E aí eu falei, quer saber, eu vou entrar na faculdade, ver se eu faço alguma coisa. Mas despreparado que eu estava, eu fui lá e eu comecei a olhar os cursos, nada muito me interessava. Eu sempre gostei muito de escrever e de ler. Eu lia o jornal, eu lia o Estadão na época, por conta do meu pai. Eu comia o Estadão naquela época, né? Então eu tinha essa afinidade com o jornalismo, mas não de ser jornalista, né? Mas eu gostava de escrever, eu sempre escrevi bem. Relativamente bem, né? Me considero bom escritor. Mas aí eu vi as opções e o jornalismo era fácil de entrar. E psicologia também. Eu gosto muito de psicologia, gosto até hoje. Aí eu pus as duas opções. E psicologia era um pouco mais difícil de entrar. Mas eu entrei em jornalismo na turma de 93. Eu achei que fosse estudar na Unimep. Mas eu também não me informei direito. E eu sou da primeira turma, quando a Unimep leva a turma para o Taquaral, a turma de jornalismo. Sim. Então eu começo lá com uma turma muito legal, 80 alunos, terminou 40, acho que 42. Então foi mais ou menos aí que eu fui para a carreira jornalística, sem gostar ainda da área, assim, gostar como profissão. Eu tinha uma loja, eu queria estudar um pouco, mas eu termino o jornalismo, eu também não vou atrás da área, continuo com a minha loja, ganhava bem, tinha uma situação estável bacana. Mas aí também, entre os estalos que dão na vida, né, eu comecei a enjoar da loja, eu já não queria mais. E encontrei um amigo, Querco Tomazello, que era assessor de imprensa aqui no Engenho Central. E nessa época ele dava aula lá, já ou não? Já tinha sido meu professor. Ah, já tinha? Eu encontrei na rua. Mas você no curso ainda? Já tinha saído do curso? Eu já tinha saído. Ah, já tinha se formado. Já tinha saído, com ele ficou amizade. Ele tinha um jornal chamado Gazeta da Cidade Alta. Isso. Gazeta Cidade Alta. E como eu gostava de escrever, às vezes eu fazia uns bicos para ele. Eu tô precisando aqui de um freela, tal. Você não me ajuda? Eu ia lá e escrevia para ele. E tudo um pouco na amizade, né? E um dia, aí a conversa, foi um trâmite mais longo, mas deixa isso para lá. Eu encontrei ele e ele falou que estava aqui no Engenho, sendo assessor de imprensa do Engenho. E estava precisando de alguém para ajudar ele. E acabou dando certo, eu vim para cá. Era gestão Machado, não, Humberto. Não, doutor Humberto de Campos. Humberto de Campos. Aí eu me tornei, aí eu tinha voltado a estudar, inclusive. Estava cursando filosofia na Unimep. Porque depois que eu fiquei esse período longe da faculdade, eu gostei de dificuldade. Tarde, né? Ainda não, voltou a ser depois, veio a ser depois. Já no momento de crise da Unimep e tal, eles abriram as salas à tarde. Isso era à noite ainda. E ele falou, eu tô precisando de um estagiário, você está estudando, vem para cá. Contratou eu como estagiário. Acho que eu fui o estagiário mais velho da prefeitura de Piracicaba. E em 98 eu entrei como estagiário, eu tinha 27 anos. E vim parar aqui no Engenho Central. Para assessorar, ajudar o Querco e assessorar aqui as atividades do Engenho. É assim que eu fui parar na área. E como que era a rotina aqui assim? Porque não tinha... Hoje está mais presente essa parte cultural aqui, né? Não. Mas como é que era essa rotina? Foi exatamente por isso que eu vim parar aqui. Porque depois da abertura do Engenho Central, no final do governo Machado, entrou um outro governo, do Tami. E o Engenho, ele não deu continuidade ao sonho do Machado de povoar o Engenho, de fazer o Engenho um lugar de eventos e tal. Tinha um evento que veio para cá,
mas não foi trazido por esse governo, foi pelo Machado, que foi a Festa das Nações. A Festa das Nações começou a ser realizada aqui já. Mas era só isso que era feito no engenho. O engenho, ele não estava mais abandonado, mas ele ficou bem parado durante os anos do Mendes Tame. Ele assumiu em 92, né? O Tame é 93. 93 a 97. Daí entrou o Humberto. Quando entra o doutor Humberto, ele tem uma secretária chamada Cida Abbe. E ela recebe a incumbência de dar mais vida ao engenho, né? E a sede da Secretaria de Ação Cultural era no Teatro Municipal. E o teatro, além de já ser um espaço pequeno e inadequado para ter uma estrutura administrativa, né? Porque a cidade era outra também, tudo era muito pequeno, não tinha tantas atividades. E ela, ao vir assumir como secretária, começa a trazer os aparelhos culturais para dentro do engenho. Então o engenho começou a ganhar vida nesse período. Isso em 97. Aí o Querco era assessor aqui. Aí ele começou a ter trabalho. Aí ele já não estava dando conta sozinho. Foi aí que ele me procurou. Eu chego aqui no Engenho Central dia 25 de maio de 98. Para trabalhar com o Querco aqui. Estava tendo muita atividade aqui no engenho. A secretaria mudou para cá, o gabinete da secretária é aqui, passou a ser aqui. Antes era no Teatro Municipal. E a Cida deu um ano, assim, né? Deu. Tanto no engenho como culturalmente na cidade, né? Começou a fazer muita coisa. Porque o Humberto deu liberdade para ela fazer. Coisa que não tinha tanto no governo anterior. Mas isso aí é de política, de época, né? E a coisa realmente começou a crescer, ganhar volume. E tinha uma característica, né? Nesse ano. Queria mudar também para o Engenho Central, que foi o grande boom, né? O Salão de Humor. O Salão de Humor ia completar, em 98, 25 anos. Então, no Barracão, que é o Salão de Humor, esse aqui ainda não estava arrumado, ainda não tinha esse teatro. O Salão de Humor veio para cá, viria para cá, então seria uma abertura diferente. O Salão de Humor iria ganhar vida, né? Ganhar mais espaço. Tanto que ganhou. 14. Já no 14, onde ele é. Depois ampliou lá pro fundo. Ainda não tinha mais aquele primeiro salão, os dois primeiros salões ali do Barracão 14. Foi lá que foi realizado o 25º Salão de Humor, né? Comemorou-se o jubileu de prata do salão. O cartaz daquele ano é alusivo ao Engenho Central. Então, depois de 25 anos, o Salão de Humor sai do Teatro Municipal e ganha uma casa definitiva aqui no Engenho Central. E aí você ficou responsável ali pelo salão também ou não, nessa parte? Fiquei. Aí deu trabalho. Aquele mês de agosto... Mas você não era mais estagiário já nessa época? Era porque eu entrei em 98 mesmo. Eu já entrei no olho do furacão. Tava tudo acontecendo. E tinha uma coisa também que trouxe para o engenho, esqueci disso e é importante, que começou a crescer. Já estava aqui, mas começou a crescer. Que é a Paixão de Cristo. A Paixão de Cristo, ela não começa no Engenho Central, mas nesse período, já do governo do Humberto, 97, já um pouquinho antes, 95, 96, ele começa a crescer demais. E ele começa a ganhar aquele espaço, né, que tem lá, aquele vão livre que tem lá na frente do engenho, no fundo, para quem entra por aqui, né. Então o Engenho Central foi outra coisa que deu muita vida ao engenho. E proporcionou o espetáculo crescer. Foi aqui que ele se transformou num dos maiores espetáculos do Brasil. Chegamos a ter 1.200 pessoas em cena durante o espetáculo, 60 cavalos. Era uma coisa monstruosa, né? Gigantesca, que acabou ficando grande e infelizmente, ele acabou tendo que diminuir uma série de coisas aí, a Paixão de Cristo. Mas foram coisas que acabou coincidindo tudo nesse período, né? E ajudou o engenho a se popularizar, né? A ser o que ele é hoje. Quer dizer, aqui dentro então veio assim o Salão de Humor e mais a Paixão de Cristo. A Paixão de Cristo já estava, né? Já estava aqui a Paixão de Cristo desde 93, eu acho. Lá no mesmo lugar. Lá onde é hoje. Só que não se usava todo aquele espaço. Não. Começou na Exalc. Começou na Exalc só um ano. Ele começou na Exalc um ano. E depois já... Aí mudou
para o Parque da Rua do Porto no segundo ano. Tá, não, essa fase eu não lembro. Não, nem eu também não lembro. Da Exalc e depois já aqui, então foi na Rua do Porto também. Teve na Rua do Porto. E na Rua do Porto, choveu muito naquele ano, então acho que o espetáculo ficou comprometido. Mas logo no terceiro ano ele já está aqui no Engenho. Mas aí de uma forma incipiente, as pessoas traziam banquinhos, almofadas para sentar no chão, porque o chão era de terra, trazia aquelas cadeirinhas de praia e assistia um espetáculo, né? Já não era mais em cima de um caminhão de escola de samba, né? É o que se usava, né? Enfim, aí cresceu a Paixão de Cristo, o Salão de Humor veio para cá. Foi um período rico do Engenho, onde ele começou a crescer, os barracões começaram a ser recuperados, alguns, né? Foi o início da recuperação dos barracões, antes não tinha. O Machado, que ele fez, foi a ponte, né? E que trouxe, né, a população do centro para cá. Quando inaugura a ponte, faz um show, se não me engano em 91, um show maravilhoso. Final do governo. Final do governo. Eu também não estava muito envolvido ainda nesse período com política, ainda era muito garoto, estava em outra fase da vida. Mas eu lembro de tudo isso por ler pelos jornais, as pessoas comentando, né? Sim. E Marcelo, e tem histórias sua em relação ao Salão de Humor, assim, sua mesmo, assim? Ah, tem muitas, né? Algumas acho que não dá nem para contar. Olha, o salão, ele sempre foi uma coisa muito alegre. Eu acho que vale muito a pena entrevistar a Zete, né? A Marivete Araújo, que foi diretora do salão por 30 anos, né? Falar com ela, todo dia ela dá uma desculpa, né? Mas para falar do Salão do Humor não tem pessoa igual, né? Teria a irmã dela também, que já não está mais entre nós, a Maria, né? Que também foi antes dela, começou no Salão do Humor antes dela. Mas infelizmente já não está mais aqui para contar, então a Zete acho que é a grande responsável por contar essa história. Talvez ela conte coisas que eu fale aqui e acaba até chocando, não foi bem assim, o Marcelo não contou de outro jeito. Mas a vinda do Salão do Humor aqui deu uma outra cara pro Engenho, né? Porque o turista, ou esse pessoal que por exemplo, vinha só pro Salão do Humor, principalmente, não só os turistas, os artistas de fora, aquele pessoal internacional, esse pessoal chegava num hotel no centro da cidade, ia pro Teatro Municipal e dali ia embora. Tem aquela tradição de ir comer na Brasserie, comer no Mirante, mas ninguém vinha ao Engenho Central. Então, trazer o Salão de Humor pro Engenho foi como se uma descoberta. As pessoas que, principalmente de fora, meu Deus, que lugar maravilhoso, sabe aquele espanto das pessoas de que esse lugar não existia e de repente está aqui. Estava sempre aqui o Engenho, nunca saía, a gente via do outro lado do rio, né? A gente que é Piracicabana, mas esse pessoal não via tanto. E aí você tinha espaço, né? A gente podia andar, passear, namorar, né? E o barracão ali do Salão de Humor, espaço para se fazer o evento, porque aí cresceu, né? O teatro era limitadíssimo para você fazer um show, né? Uma abertura, ficava aquela exposição ali no hall principal. Tem limites, ele é até um espaço grande para exposição, mas o próprio salão na época era um salão com, se não tiver errado, 200 obras. Hoje você faz um Salão de Humor com 400 obras, acho que já teve até salão com quase 500 obras expostas. Você tem um espaço muito maior, tem esse átrio que tem aqui na frente. Olha, o Salão de Humor ganhou muito vindo para cá, muito, muito. A cidade também, né? E as histórias suas? A história tem muita, né? Porque esse pessoal sempre é muito alegre, muito festivo. Então, quando chegava a época do Salão do Humor, época que eu digo é assim, quando começa a chegar o pessoal, né? Acaba transformando no Cicerone, né? Eu era assessor de imprensa do Salão do Humor. Mas aí o pessoal começava a chegar, aí vinha voos, que não era como é hoje, né? Às vezes você não achava voo com tanta facilidade. Aí chegavam 2 portugueses aqui, faltando 3, 4 dias para abrir o Salão do Humor. Então eles ficavam vagando aqui pelo Engenho, pela cidade. Aí a Zete falou, Marcelo, dá um jeito desses 2 portugueses aí pra mim, vai almoçar com eles, leva eles passear. Aí você acompanhava? Aí acompanhava. Daí acabava deixando minhas funções aí, que tinha bastante. E aí acabava virando Cicerone, ia mostrar a cidade pra eles. Ô Marcelo, enquanto você estava na Unimep, já existia o Salão Universitário de Humor. Sim. Você tinha contato ali com
Camilo Riani e tal, você já tinha, assim, pelo menos os nomes dessas pessoas que Sim. permeavam ali? Não, na Unimap eu não tive contato com eles. Não. Tive, assim... Muita gente, muito cartunista saiu dali, né? Muito artista saiu, gráfico saiu dali e depois veio pro Salão de Humor Internacional mesmo. Cara... Mas assim, você não tinha esse contato? Assim. Não de amizade, porque como jornalista, o jornalismo eu estava estudando, eu acho que o salão universitário ainda não existia, ou se existia, estava no finalzinho, ele foi inaugurar quando eu estava quase saindo. Entendi. Então me lembro, por exemplo, de um dia uma professora falou, olha, hoje eu quero uma entrevista, a gente ia aqui para os laboratórios, né, de redação, vocês vão na abertura do Salão de Humor, voltam para cá e redigem a cobertura, façam uma cobertura, entrevistem artistas e tal. Alguma coisa assim. Então eu fui, eu já tinha contato com o Salão do Humor, de verdade, o Salão de Piracicaba, porque eu sempre fui, meu pai gostava muito e me levava ainda quando criança. Na Unimap não, na Unimap eu não... Tive esse dia, uma vez, eu não lembro quando surgiu o Salão Universitário, mas o Salão Universitário, você me desculpa, eu acho que ele não foi uma coisa legal. Ele foi um pouco de... muita gente não vai gostar do que eu estou falando, mas ele é um pouco de oportunismo, né? Ego, talvez. Também, eu acho que mais ego, acho que você está mais certo do que eu. E lógico, esse oportunismo da época, né? Porque o salão fervilhava. E o salão não tinha espaço para muita gente. Ele tinha espaço, quer dizer, para todo mundo. Para todo mundo brilhar. O Salão do Humor tinha uma exposição aqui, outra lá, eram várias exposições paralelas, mas ainda assim ficava gente para fora. A Unimap, ela deu espaço para algumas outras pessoas que não tinham espaço no Salão de Piracicaba. E algumas pessoas se aproveitaram disso, e acho que foi importante. O Luciano Veronese, meu grande amigo, a gente é amigo até hoje, ele saiu. E você tem contato com ele? Sim, somos amigão. A gente está sempre se falando. Na semana passada ele não veio, eu liguei para ele se ele não vinha, ofereço minha casa para ele ficar aqui. E ele estava no Roda Viva, né? Sim, né? Chegou lá. E de onde que ele é? De São Paulo? Ele é de São Pedro. Ele é de São Pedro. Ele ganha o salão de universitário, depois ele vem e ganha o salão de Piracicaba. É um prodígio. O Luciano é um cara que eu gosto muito, um grande artista, um grande amigo, um baita, um cara trabalhador, batalhador também. Viu, Marcelo? E assim, o espaço físico aqui era ali, onde vocês ficavam, era ali onde é hoje a Semac ali ou não? Sim, eu gosto muito de falar dali, porque hoje ele virou um depósito. Eu e o Carlos ficávamos no porão, bem embaixo da sala do secretário. A sala do secretário é a mesma, tinha um porão, tem as escotilhas ali. Eu entrei lá outro dia. Sim, era ali minha sala. Então você ficava ali, cara. Eu não sou muito alto, o Kerko é um pouco mais alto. Mas o Kerko entrar lá, tinha que entrar. Mas era lá a sala, nossa bate-caverna. Era lá que a gente ficava, trabalhávamos lá. E acho que era quente ali embaixo, né? Não, a casa é um pouco fresca, né? A casa mas realmente nos dias de calor, tinha um ventiladorzinho lá. Eu me lembro, meu computador era muito velho nessa época, né? E a tribuna piracicabana era aqui na Rua Rangel, próxima à Rua do Porto aqui. Então eu ligava meu computador, saía, subia até o salão principal, descia aqui, atravessava a ponte. Corria na tribuna. E caminhava. Isso é 8 da manhã. E eu descia a pé. Eu não tinha carro na época, eu vinha trabalhar a pé. Ia até a tribuna, pegava as edições, porque ele tinha uma rota, o entregador da tribuna, que ele só ia chegar aqui 10, 11 horas da manhã a tribuna. A gente queria ler, né? Jornalista quer ver o jornal. Então ia até a tribuna pegar uma edição da tribuna, voltava. Quando eu sentava na minha sala, o computador, ainda que ele estava ficando bom para funcionar, cara. Era um 386, bem velho. Eu gosto muito de lembrar essa história. E o Eric trabalhava lá ou não? Ficava sim, lá? Sim. Ficava ali já. Sim. Eu lembro dos filhos do seu Evaldo ali, trabalhando. Marcelo, em relação a isso, assim, você vem do jornal físico para o digital, né? Você adequou bem, assim, toda essa situação? Cara, eu tenho uma história que, voltando para o começo, eu nunca quis ser jornalista. Eu não tenho esse viés jornalístico. Eu nunca sonhei em ser jornalista. Eu gostei muito da área. E quando eu vim para cá, foi meu primeiro emprego, né? Depois de um ano eu ganhei um cargo e fiquei
o ano de 2000 como funcionário, aí eu deixo de ser estagiário. E eu sabia que aquilo ia durar só um ano. Tem muita gente que se apega, né? Um cargo, chega, acha que vai ficar aqui o resto da vida. Eu sabia que era um cargo de comissão, ia acabar o governo e eu ia cair fora. Eu não era menino mais, eu tinha 28 anos já. Era meu último ano aqui. E eu falei, o que eu vou fazer quando eu sair daqui? E eu falei, eu já sei o que eu vou fazer aqui. Eu sempre fui vendedor, eu tenho um time comercial, eu gosto de vender. Eu trabalho na loja do meu pai desde os 13 anos com vendas. Eu vou vender notícia. É isso que eu quero fazer. Não sei sentar numa redação, não sei cobrir polícia, não tenho esse estômago para algumas coisas, sabe, que o jornalismo tem. Mas eu gosto de escrever e fui fazer assessoria de imprensa. Foi uma coisa que eu fiquei aqui fazendo 2 anos, gostei muito, aprendi a fazer, conheci muita gente. O Salão de Humor foi uma verdadeira escola para mim, porque quando você fala, conta algumas histórias, tem muitas histórias de muita gente que passou por aqui. Muita gente muito importante, grandes jornalistas, porque o Salão de Humor e o jornalismo são 2 coisas assim, extremamente ligadas, né? O pessoal do Pasquim estava sempre aqui, e quando eu saí, então eu não vim de jornal nenhum. Eu nunca tive uma experiência com redação. Trabalhei, eu acho que 2 dias no Jornal de Piracicaba, fazendo teste uma vez, me chamaram lá, mas eu mesmo não vi que não era aquilo que eu queria. Fiz rádio na Educadora, produzi um programa de rádio durante os 2 anos. Gostou também ou não? Gostei, gosto muito de rádio. Gostei de rádio. É mágico, né? Rádio é maravilhoso, né? E no interior ainda, né? É gostoso, porque você fala, você tá falando com o cara que tá te ouvindo mesmo, você fala, as pessoas estão ouvindo e sabem quem são. Diferente de fazer rádio numa grande cidade, né? Ninguém conhece ninguém, é um outro tipo. Então, o rádio é bem legal. E aí vem surgindo, né, a internet. Então, tive que me adequar, porque eu não tinha um escritório ainda, eu tinha uma sala, né? Primeiro era uma salinha, um escritório em casa, num cômodo vazio. Primeiro o meu quarto, depois esse cômodo, depois eu fui trabalhar com um amigo que me emprestou uma sala. Falou, não, divide o aluguel comigo aqui. Foi assim que começou minha empresa, que chama Engenho da Notícia. Hoje tem 18 anos, mas já faz tempo. Não tinha assessoria de imprensa como empresas, assim, em Piracicaba nenhuma. Tinha muito assessor de imprensa. O pessoal mais velho, aprendi muito com todo mundo. Dá para ficar citando o nome de todos. Mas trabalhava na prefeitura, na Câmara, nas grandes instituições. Né, Os clientes iam chegando, iam aparecendo. Assim. Então, eu descobri esse nicho de mercado, né? Porque eu comecei a fazer uma coisa que ninguém fazia. E as pessoas começaram também a me indicar. Não, isso não faço, procuro o Marcelinho lá. Os jornais, o Evaldo me indicava muito. Sabe? O Joacir, na época de jornalismo. Já tinha contato com ele? Já tinha, sim. E o contato tinha que ser diário. Eu ia mais na redação do que muita gente. Porque você não tinha e-mail. O fax, nem todo jornal gostava de receber o fax. E se recebesse o fax, perigava a sua notícia não entrar. Então o que você tinha que fazer? Digitar, gravar num disquete e levar lá. Quando você levava com o disquete pronto, aí o cara, a matéria tá pronta, né? Certeza que aí que ia entrar. E eu fazia muito isso. Então, comecei e caía a matéria, assim, de repente você mandava uma matéria lá e ele não publicava? Tinha, acontecia. Mas eu produzia bastante coisa, né? Eu lembro de um jornal aqui da cidade na época, e tem o Sal, lembra do Sal? Era cinegrafista da TV Beira Rio. Sim, não o Sal. O Sal, ele me chamava de todos, né? Teve um jornal da TV Beira Rio, fizeram uma edição que eles tinham 4 pautas lá, 4, 5 pautas. Estamos fazendo uma pauta de água. Quem é assessor de imprensa do SEMAI? É o Marcelo. Não, mas também tem uma pauta aqui do Salão de Humor de Cultura, que é o Marcelo. Aí, as 5 pautas que o jornal ia produzir aquele dia, eu era assessor de imprensa dos 5. Ele falou, você é o assessor de imprensa de todos em Piracicaba? Eu falei, não, mas eu ainda chego lá. Eu cheguei, sem ter empresa, eu cheguei a ter 20 clientes, trabalhando sozinho. Caramba. Hoje eu tenho uma equipe, tenho minha agência, tenho meia dúzia de clientes. Tem mais alguma coisa, Marcelo? Cara, eu posso contar coisas do Salão de Humor aqui até amanhã. Mas, cara, são coisas assim, são muito pessoais, entendeu? Olha, eu tive uma relação muito forte com o Paulo Caruso, né? A gente acabou criando uma amizade muito
A esposa dele é daqui também, né? Não, de São Pedro. São Pedro. São Pedro, é. Mas eu gosto, é uma coisa que eu gosto de contar, né? O Paulo sempre teve um vínculo muito forte com Piracicaba, por conta do Salão do Humor. E ele era do Pasquim também, né? Ele foi do Pasquim. Trabalhou, não, trabalhou. Depois ele trabalhou, depois veio aquela nova fase do Pasquim. Mas aquela turma antiga do Pasquim, não. Aquela é uma geração anterior ao Paulo. Tá. Entendeu? Mas ele costumava falar. Lá no início, lá na geração dele. Então, Paulo não. Quem trabalhava no Pasquim é o pessoal mais velho. Então era Milor Fernandes, era o Jaguar, o Veríssimo, o Paulo Francis. E lá você não tinha acesso a essas pessoas. Você não batia na porta do Pasquim, tô chegando aí, vou aí falar com vocês, vou ficar babando o ovo. Mas quando vinha no Salão de Humor, sim, porque esses caras iam todos para Piracicaba. Piracicaba é um negócio a ser estudado, né? O Salão de Humor é uma coisa fantástica. Sim. E o Paulo Caruso, eu falo do Paulo, mas o irmão dele também sentia acho que a mesma coisa, mas minha amizade foi com o Paulo e minha escola é o Paulo, né? Para muita coisa. E me emociono muito quando eu falo dele. Então ele falou, poxa, eu devo minha carreira ao Salão do Humor de Piracicaba. Foi aqui, em Piracicaba, que eu fui conversar com o Milor Fernandes, que é um baita de um cara, um baita de um nome, um baita intelectual. Você não tinha acesso ao Milor Fernandes em São Paulo, no Rio. Você não achava o cara numa esquina. E aqui você encontrava ele andando pelo engenho, na época ainda não o engenho, né, o Teatro Municipal. Então você andava pelo centro, o cara tomando umas biritas num bar, num shopping qualquer. Você conversava com o cara como se fosse nós dois aqui conversando, sentada, puxava a cadeira, sentava, porque você estava num clima de interior. E eles tinham acesso, aí abriu o Salão de Humor, era aquela festa, aquela tietagem, mas os caras ali, entendeu? Uma baita simplicidade. Então, o Paulo é de uma geração depois, tá? O Giraldo é mais velho, né? Então todos eles respeitavam esses caras, e era aqui em Piracicaba, que não dava para não vir para Piracicaba, porque você ia encontrar os caras. E era um mundo analógico ainda, né? Então pegava o ônibus, vinha para Piracicaba, e aqui você encontrava todo mundo. E isso continuou por muitos e muitos anos, e acontece ainda até hoje. Eu também conheço todo esse pessoal, fui conhecer a partir do 25º ano do salão, porque eu era muito criança, e depois quando o salão também foi ganhando uma áurea, né? E o Paulo, bem mais velho que eu. Mas quando eu tô aqui no salão, senti isso. No 25º salão, foi aquela pleiade, né? Aqueles baita cartunistas, aqueles baita nomes que compuseram o time de jurados do Salão do Humor no 25º ano, né? E tava eu e o Querco aqui com eles, aqui, batendo papo, a porta fechada, e os caras mamando uísque lá. Foi muito bom. Era bem engraçado, era muito divertido, né? Esses caras eram todos muito simples. Alguns eu mantenho amizade ainda. Converso pela internet, alguns eu tenho telefone. Pessoas que... Construiu coisas. Né? Construí. Amizade, minha carreira, devo a esse pessoal. Precisava abrir uma porta em São Paulo, precisava de algum contato em São Paulo, ligava para esse pessoal e facilitava muito, sempre. 2000 era um ano político, ia ter eleição, né? E aí o Querco, petista, ia trabalhar com o Machado. Eu não sei se ele exonerou na época, ele aposentou pela prefeitura ou pegou o incrênio, alguma coisa assim. Aquela quinta parte que fala, e ele saiu da prefeitura. Fiquei sozinho até o final do governo. Fiquei até o final do governo aqui como assessor ainda. O engenho fervilhou nessa época, né? Foi quando começaram a reformar aquele barracão, já para ter reformado, e esse aqui. Mas as duas obras pararam, foram embargadas até por conta de grana. Isso aqui quem retoma e termina foi o Barjas. Fez esse, já no governo Barjas. Já no governo Barjas. Aquele lá, todo mundo sempre achou muito caro reformar. Então esse aqui, ele sofreu umas melhorias. O Salão do Humor passou a abrir aqui. A abertura do Salão do Humor foi nesse barracão. Não existia a Casa do Artesão. Aquele último barracão, ali onde agora é o Salão de Pinacoteca. O Salão do Humor foi para lá também uma época. Foi para lá. O engenho foi mudando, né? Foi mudando. Daí entra governo, sai governo, né? As coisas foram se adaptando aí. Cada um vem com uma ideia, faz aqui, puxa ali. O engenho mudou mais para cá, né? A grande mudança estrutural do engenho foi o piso, que antes não tinha esse... Era terra, aquele cascalhinho fino.
Era isso. Legal. As boas histórias daquele túnel que tem ali em cima. Já fizeram aquele túnel ali? Não. Aquele túnel é uma baita história, né? Tem que fazer aquele túnel lá. Ele foi filmado um longa nacional. Foi rodado lá. Foi rodado lá. Quer dizer, teve como locação, assim. Foi uma locação ali. Foi uma locação lá. Mas é uma parte importante do filme. É a Denise Fraga, Marisa Hort e Felipe Melo, não lembro o nome do outro. Não sei o que, alguma coisa Melo. Os 3 atores se chamavam Por Trás das Cortinas. Por trás, eu tenho esse filme. Sim, foi Tem um filme aqui. Sim. MISP. E eu fiz um filme aí também. Ah, é? Eu fiz um filme com o Martini. Como chamava aquele cara? Eu lembro o nome dele. Milton Martini. Milton Martini. Faleceu 2 anos aí. É mesmo? Faleceu. Eu produzindo e captei o dinheiro. Na época, uma lei de fomento. Ele dirigiu. Dilnei de Campos era um cabeleireiro aqui da cidade. Sim. Me ajudou na produção, na criação lá e os atores Carlos ABC, Charles Menezes, esqueci o nome do Charlão, um ator também, e Rodrigo Pola, 3 atores. Fizemos um filme lá dentro, um curta. Foi bem legal, foi bacana, interessante. E a sinopse, você lembra ou não como é que foi o filme? Lembro. Eu precisava de um projeto, eu estava fazendo filosofia, e o secretário da época era Heitor Galdense. O Heitor era meu professor. Eu tive aula com ele também. Ele foi meu professor na Unimep, no curso de jornalismo, e ele que me levou para o curso de filosofia. Eu estava meio sem o que fazer, ele falou, não, vem para cá, e ele me ajudou muito. Eu vim para cá, fiz 4 salões com ele aqui. Ele me contratou para fazer 4 salões de humor durante a gestão dele. Ele ficou nos 4 anos do Machado, ele era o secretário de Cultura. E aí abriu uma linha de fomento para artista, escritor, cinegrafista, por uma lei municipal de fomento. Não me lembro o nome dela, ainda existe, eu acho. E ele falou, manda um projeto. Eu falei, mandar projeto de quê? Não, manda um projeto, pensa em alguma coisa aí. E o Milton andando por aí, vamos fazer um curta lá no... Vamos. Mas pensa aí numa ideia. Pô, mas eu tenho que... Você quer que eu faça um projeto? Pense na ideia. Mas a cabeça também, né? Você tem 20 e poucos anos, 30 anos, a cabeça funciona. Aí a gente fez uma brincadeira com um diálogo de Platão. E a gente usou a caverna, né? Chama Mito da Caverna. E aí? Aí a gente usou a caverna para fazer um curta sobre o mito da caverna de Platão, que ele exibiu nas aulas de filosofia dele, ficou aí. Eu tenho o filme em algum lugar ainda, mas deve estar num VHS ainda. Bacana, o engenho é muito rico, né? Ele é muito maravilhoso, o engenho é especial. Então, conheço cada cantinho desse engenho, né? Porque às vezes não tinha muito serviço e a gente ia rodando por aí, né? Então a gente conhece bastante aqui. Então,